Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui da série A Bíblia ao longo do ano no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Hoje, dia 15 de maio, queremos dar prosseguimento ao estudo de 2 Samuel, com os capítulos 9 a 12. Vamos juntos? Iniciando então pelos capítulos. No capítulo 9, nós temos como principal relato Davi e o filho de Jonatas. E temos duas questões. Primeira, como e por que Davi expressa generosidade a Mefibosete, filho de Jonatas? Temos a resposta em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7, onde nós lemos: Então Davi lhe disse: Não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre à minha mesa. Fica até uma dúvida aí de quem que Mefibosete era filho, mas ele não era filho de Saul, ele era filho de Jonatas. Era uma forma de Davi se expressar. E o que nós percebemos é que Davi, ele poderia destruir Mefibosete, que era um jovem com deficiência. Um jovem não, né? Já um homem feito, mas com deficiência. Mas não é o que Davi faz. Pelo contrário, Davi acolhe Mefibosete, o recebe em sua casa, faz com que ele seja um participante de seus banquetes diários e restitui todas as suas terras ou as terras de sua família. A questão é como Mefibosete ficou deficiente, é a segunda questão. Se você se recordar, Mefibosete ele é manco porque a sua ama o tomou às pressas, fugindo de assassinos que haviam acabado de matar o seu pai, Jonatas, quando ele tinha 5 anos de idade. E descuidando-se ela, na pressa, deixou-o cair, e quando ele quebrou assim os seus 2 pés, ficando manco e, portanto, com essa deficiência. E que bom que Davi o acolheu e o tratou com respeito. Então, partimos para o capítulo 10, onde nós temos como principal destaque: Davi derrota os amonitas e os sírios. Percebemos que quem provocou a guerra foi um homem chamado Hanum, ao dar um tratamento vergonhoso aos mensageiros de Davi. Mas, sem dúvida, nações vizinhas olhavam com suspeita e tinham medo do poderoso rei de Israel. Esta vitória representa outra significativa ampliação do reino e do poder de Davi sobre as nações vizinhas. Temos duas questões neste capítulo. A terceira questão de hoje, a primeira questão neste capítulo, é a seguinte: o que Hanum, rei de Amon, fez com os servos de Davi? E temos a resposta em 2 Samuel 10, versículo 4, onde nós lemos: Então Hanum pegou os servos de Davi, rapou metade da barba de cada um deles, cortou metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Portanto, Hanum humilhou os servos de Davi e trouxe para ele um ódio que ele não iria conseguir arcar. A questão 4 diz: que povo importante e que existe ainda hoje socorre os filhos de Amon contra Davi e os israelitas? E a resposta é: os sírios. Os sírios vão socorrer os filhos de Amon contra Davi e os israelitas. Mas não vai dar muito certo. Eles vão perder a batalha para Davi. E finalmente chegamos ao capítulo de destaque de hoje, o capítulo 11 de 2 Samuel, onde nós temos
os principais destaques como os seguintes: Davi e Batseba, Davi e Urias, a morte de Urias, e Davi casa com Batseba. Você que já tem um pouco de instrução bíblica, seguramente já conhece a história, mas não custa recordar. O exército de Davi guerreava contra os amonitas, mas naquela primavera o rei decidiu não acompanhar as suas tropas. Depois da sesta, quando o clima já era mais agradável, Davi estava passeando no terraço do seu palácio. E dali ele pôde avistar o que se passava nas redondezas. E no pátio interno de uma casa próxima ao palácio, ele avistou a deslumbrante Batseba, que fazia um ritual mensal de purificação após a menstruação. Ele a viu nua. E aquilo que aconteceu depois acabou sucedendo tudo aquilo que ele desejou em seu olhar: adultério, assassinato. E este episódio será um divisor de águas na vida de Davi. Daquele momento em diante, ele só colheria os frutos amargos do seu pecado. É significativo que o cronista, o autor do livro de Crônicas, ele não faz qualquer referência a esse episódio em seu relato a respeito da vida de Davi. O que denota que este autor do livro de Crônicas provavelmente estava apenas fazendo uma publicidade do reinado de Davi. Mas o autor de 2 Samuel, este não esconde nada. Temos diante deste capítulo 4 questões. Vamos à primeira? Davi cai em pecado com Batseba quando não lidera uma batalha. Como rei, Davi tinha obrigação de ir à batalha ou ele poderia ficar em casa? A resposta é, como rei, Davi não tinha qualquer obrigação diante do seu povo. É claro que diante de Deus ele tinha. Não necessariamente a obrigação de estar em uma batalha, mas de liderar e de, obviamente, não fazer o que ele fez. Mas o fato é que Davi foi um rei guerreiro, mas ele não foi nesta batalha e problemas muito grandes vieram dessa sua aparente omissão. É aquela história, né? Cabeça vazia, oficina muitas vezes do diabo. Por isso que é muito importante nos ocuparmos, e especialmente nos ocuparmos com as coisas que Deus deseja. Questão 6. Por que Urias não segue o conselho de Davi de ir para casa? Porque Davi vai dar esse conselho, né? Davi vai falar para Urias, vai trazê-lo da batalha, depois dele ter se deitado com a esposa de Urias, e vai dizer a Urias: vá para casa, Urias. Vá deitar com a sua esposa, vá descansar. E aí, Urias vai ter a seguinte resposta, lá do versículo 11 do capítulo 11. A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber, e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa, diz Urias. Urias é inocente, ele não sabe o que está acontecendo. O exército estava em guerra, vivendo em tendas, e a regra era que os homens se abstivessem de relações sexuais. Urias era um bom homem, mas infelizmente pagará com a sua própria vida por sua honra. A questão 7 faz a seguinte pergunta: que ordem Davi deu a Joabe sobre Urias e por quê? Temos a resposta em 2 Samuel 11, versículo 15, onde nós lemos: na carta escreveu o seguinte: ponham Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso,
Depois, deixem-no sozinho, para que seja ferido e morra. Perceba como que Davi será ardiloso, como que ele irá premeditar tudo. Ele nem sequer tem coragem de fazer com Urias, com as suas próprias mãos, aquilo que ele intencionava. Ele trata de fazer com que tudo parecesse sem suspeitas. E depois vai se casar com Batseba. Que é a questão 8. O que Davi fez com Batseba e como isso deve ter aparentado para as pessoas. Davi se casou com Batseba. E isso deve ter sido uma demonstração de bondade do rei para a maioria das pessoas que não sabiam o que realmente havia acontecido. Por quê? Porque nós sabemos que as mulheres não poderiam se sustentar. Se Batseba se tornou uma viúva, o fato do rei acolher ela, olha só como o rei é bondoso. Muitos devem ter pensado deste modo. E assim nós percebemos que Davi enganou Batseba, porque Batseba não sabia do que tinha acontecido com Urias realmente. Batseba, como uma súdita do rei, foi obrigada a se deitar com ele. Ainda que ela tivesse tido algum prazer e vontade, ela não teria escolha. Davi era rei. E para piorar a situação, Davi quis acobertar o seu pecado e pecou novamente. Finalmente chegamos no último capítulo de hoje, que é o capítulo 12. E o capítulo 12 temos os principais destaques como os seguintes. Natã repreende Davi, a morte do filho de Batseba, o nascimento de Salomão e Davi conquista Rabá. Temos 4 questões aqui neste capítulo. A primeira delas, que tática Natã utiliza para convencer Davi de seu pecado? Natã vai utilizar a melhor tática possível diante de um rei que poderia prendê-lo se fosse acusado. Natã vai se utilizar de uma parábola e vai dizer, olha, tinha um homem muito rico que tinha muitos animais e tinha um pobre que tinha apenas uma ovelhinha. E o homem muito rico vai fazer um banquete e vai pegar um único animal daquele homem pobre. E aí? O que você acha dessa história, Davi? Como pode isso? Esse homem precisa ser preso, precisa ser morto, o pobre, coitado, precisa ser restituído. Pois muito bem, diz Natã. O homem que fez essa crueldade é você, Davi. Você fez isso com Urias. E assim nós percebemos que Davi vai cair em si diante desta bela estratégia de Natã de contar uma parábola e de colocar Davi na parábola. Questão 10. Quais são as consequências do pecado de Davi? Temos a resposta em 2 Samuel 12, versículos 10 e 14, que dizem: Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. E o versículo 14, mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então são algumas as consequências do pecado de Davi. Davi seria um homem que teria problemas em sua própria casa, e nós vamos notar isso nos próximos capítulos. Davi sofreria a vergonha de ser traído, e isso seria público, e nós veremos isso nos próximos capítulos. E uma grande tristeza que Davi terá é que o filho que ele tem com Batseba será morto, ou nascerá
de certa forma, com algum defeito que o levará a óbito rapidamente. Talvez aqui algumas pessoas questionassem, mas a criança não tem nada a ver com a história. Ela acabou sofrendo os pecados de seu pai. Muitas vezes os filhos pagam pelos pecados de seu pai, mas o que nós podemos, dos seus pais, né? Mas o que nós podemos perceber é que Deus é misericordioso. Seguramente essa criança, ela está nos braços de Deus. Questão 11, qual foi a reação de Davi diante de Natã? E temos a resposta em 2 Samuel 12, versículo 13, onde nós lemos: Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: Também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. É importante que se diga que Davi reconheceu o seu erro. E no momento em que Davi reconheceu o seu erro e se arrependeu, ele foi perdoado. Ponto. Não existe um se. Não existe agora, você terá que fazer. Davi estava perdoado dos seus pecados, mas os pecados deixam consequências. Não é porque Davi foi perdoado instantaneamente que as consequências dos seus pecados desapareceram. E a última questão, o que Davi fez para salvar o seu filho e qual foi a reação dele após a morte de seu filho? Temos a resposta em 2 Samuel 12, versículos 15 a 23, onde nós lemos: E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão. Porém, ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura? Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-na diante dele e ele comeu. Os seus servos lhe disseram: que é isto que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Esta resposta de Davi que mostra uma reação muito madura de alguém que havia pecado, reconhecido o seu erro e tinha consciência das consequências do seu pecado. Davi sofreu, Davi chorou, Davi confiou em Deus de que poderia existir alguma espécie de reversão. Mas quando ele percebeu que isso não existia, ele não se desesperou, ele não culpou a Deus. Ele agiu sabendo que não adiantava mais chorar pelo leite derramado, mas mais do que isso, ele confiou que a criança já estava nos braços de Deus. Por isso ele diz lá no final: poderia eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. E assim nós percebemos que a morte do primeiro filho de Batseba não vai ser o fim da história. Ela seria a mãe do sucessor de Davi, Salomão. Da sua tristeza e de seu consolo, nasce um menino a quem Deus amou. E é importante sempre frisar e destacar: Batseba, ela era uma mulher inocente. Como súdita do rei, ela não tinha muito o que fazer. Ela foi obrigada a se deitar com o rei.
Muito provavelmente ela amava o seu marido Urias. Muito provavelmente ela chorou pela morte de Urias. E por isso Deus a compensou com o seu filho Salomão, que viria a ser rei. E durante todo esse tempo, o exército de Davi estava em guerra contra os amonitas. Joabe deixou tudo preparado para que Davi chegasse e, à frente de suas tropas, tomasse a cidade de Rabá, atual Amã, capital da Jordânia. Assim termina o relato dos capítulos de hoje. Passamos para a segunda e última parte com os ensinamentos para hoje. Temos 4 ensinamentos. O primeiro deles: Davi fica sabendo que o filho de Jonatas está vivo e imediatamente dá a ele as terras de Saul e concede a ele lugar à mesa do rei para o resto de sua vida. Davi vai tratar Mefibosete muito bem. Nós deveríamos demonstrar o mesmo amor para com os nossos possíveis inimigos. Mefibosete sequer era um inimigo de Davi, mas era um possível inimigo. E Davi vai tratá-lo muito bem. Ensinamento 2. O olhar pecaminoso de Davi se torna pecado de luxúria e o leva a agir. Ele se deita com a esposa de outro homem e então faz com que este homem seja morto, a fim de manter seu pecado em segredo. E vem o ensinamento. Sempre que você tentar esconder um pecado, cometendo um outro pecado, você estará se afundando cada vez mais no lamaçal de pecados. Em vez disso, o que nós devemos fazer? Confessar aquele nosso primeiro pecado. Deus irá perdoar todo aquele que se arrepende e busca o perdão conquistado por Cristo na cruz. Talvez se nós pensássemos, e se Davi não tivesse matado Urias? E se Davi tivesse confessado o seu erro? E se Davi tivesse pedido perdão a Urias? O que Urias poderia fazer com o rei? Iria matar o rei? Pelo contrário, Davi poderia ter revertido a história. Mas Davi só quis acobertar o seu erro e piorou. O adultério virou homicídio. Terceiro ensinamento: ao pregar a lei, Natã leva Davi a condenar o seu próprio pecado. E diante do arrependimento de Davi, Natã anuncia o evangelho. O Senhor perdoou o seu pecado. Ainda assim, o filho do seu adultério irá morrer. Fugir da responsabilidade pelos nossos pecados não nos leva a solução alguma. Em vez disso, arrepender-se é a única preparação correta para o Evangelho. Ao receber o Evangelho do perdão, somos libertados de nossos pecados e tornamos a viver. E quarto e último ensinamento: Joabe não assume o crédito pela vitória sobre Rabá, mas convida seu superior Davi para se fazer presente na conquista da cidade. E nós também devemos ser leais aos nossos dirigentes, pais, pastores e outros líderes, não buscando sermos exaltados à custa deles. Cristo, o filho de Davi, é o grande rei da glória, e mesmo ele se humilhou na cruz, dando a nós os benefícios e a glória de sua vitória sobre o diabo. Este é o estudo de hoje, de 2 Samuel 9 a 12. Eu espero que você tenha tido um grande momento, um momento de crescimento espiritual, e que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Nós seguimos daqui e amanhã retornamos com mais 4 capítulos do livro de 2 Samuel. Fique na paz do Senhor, muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.